Pessoal, que Deus abençoe a tua vida em Cristo Jesus. Como sempre, é uma honra poder estar te servindo. Você que está nos acompanhando agora, eu sou o pastor Rafael Nunes, sou daqui de Belém do Pará, da onde você está nos assistindo. E se você puder nos ajudar, deixe seu like, comente de onde você nos assiste, se inscreva no nosso canal. Esse canal tem sido uma bênção, uma dádiva, e ele tem feito a diferença na vida de algumas pessoas através de você, que quando você se inscreve e deixa seu like, você faz com que o YouTube olhe para esse canal com mais relevância e muitas pessoas serão alcançadas através desse canal. É um canal evangelístico. Bom, papo de hoje é o seguinte, me chamou a atenção um certo texto da Bíblia que está no Evangelho de Mateus, mais exatamente no capítulo de número 11, versículo 12, aonde é uma fala do próprio Cristo. Mas antes de eu mostrar aqui o versículo e a gente desenvolver a construção aqui do pensamento, rapaz, está muito calor aqui. Hoje está calor. Esses dias aí, muita chuva aqui em Belém, mas hoje o clima esquentou um pouco mais. Antes da gente desenvolver aí a construção do pensamento bíblico, eu quero trazer um tema. O tema é até onde você vai pela sua salvação. Até onde você vai pela sua salvação. Até onde você vai pela sua salvação. O que você faria pela sua salvação? Como você se comportaria ou se posicionaria se a sua salvação estivesse ou está em jogo? Porque de fato, biblicamente, a nossa salvação, ela está em jogo. Tem um texto, uma passagem clássica na Bíblia, que está lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 10, onde o Senhor Jesus disse da seguinte forma: guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. O que te faz lembrar a palavra coroa? Coroa é um acessório que não está na cabeça de qualquer um. Coroa é um acessório que está na cabeça de alguém responsável, suficientemente falando, para sentar num trono e reger toda uma nação. Coroa na cabeça lembra de quem? Lembra de rei, lembra de reinado, lembra de domínio, lembra de autoridade. E essa coroa que o próprio Senhor Jesus faz menção em Apocalipse 3, versículo 10, é justamente a coroa na cabeça dos vencedores. Glória a Deus por isso. É nada mais, nada menos do que a coroa na cabeça dos vencedores. Então, só aí, nesse texto, já nos leva a compreender que nós estamos numa grande jornada, estamos numa grande viagem, que no meio dessas viagens, como qualquer ou normal viagem que qualquer um de nós façamos, sempre haverá ou nos depararemos com dificuldades, com transtorno, desconfortos no meio dessa grande de uma viagem. Quem aqui de vocês já não fez uma viagem, tem uma história até mesmo hilária, uma história divertida, uma história até mesmo infeliz, triste? Tipo, olha, eu fiz uma viagem, aconteceu um problema tal, a viagem foi desconfortável, ou desconfortante, ou então, poxa, aquela viagem foi super divertida, foi top. Bom, a nossa caminhada cristã é uma grande viagem. A partir do momento, Paulo vai dizer em 1 aos Coríntios, capítulo 9, comparando a igreja a uma grande atleta, ao atleta que corre nos estágios. Todo atleta ele tem a sua vida disciplinada. Ele não pode comer fora do horário, ele não pode comer aquilo que ele quer. Se ele é um atleta olímpico, ele tem que caminhar ou lutar conforme as regras do jogo, conforme as exigências disciplinares, né, da modalidade, principalmente também alimentar, né, para a vida dele, para o corpo dele, que justamente vai fazer toda uma diferença para ele ser um campeão. Então a nossa caminhada ela é assim. Nós estamos numa grande jornada e tem muitos, infelizmente, que acabam ficando pelo caminho, infelizmente. Mais cedo eu estava falando aqui em casa sobre o filho pródigo, a decisão que ele tomou, que ele teve, a escolha que ele fez. Eu disse que Deus não interfere. Aqueles que estão na casa do Pai e que de forma decidida, por alguma razão pessoal, alguma circunstância, se decidiram de sair da casa do Pai, não terão a intervenção ou muito menos
a atitude de Jesus de pular à frente e de não permitir com que aquela pessoa saia da sua presença ou então da sua casa, porque quando Jesus contou a parábola de Lucas, que está lá em Lucas, Lucas capítulo de número 15, sobre a parábola do filho pródigo, o filho pródigo decidiu, pegou tudo, gastou dissolutamente, se envolveu com meretriz, com pessoas erradas. Por isso que a gente tem que fazer uma seleção de pessoas que são, não é que são dignas, mas de pessoas que seletivamente são importantes para construir valores morais e espirituais na nossa vida, que tipo assim, querem nos apoiar, querem nos ajudar a caminhar. Por isso que a gente tem que ser muito seletivo, coisa que o filho pródigo não foi. Por ele não ser seletivo e por ele também não valorizar tudo aquilo que ele tinha, ele acabou pagando um alto preço. Então, a parábola é o retrato de que o pai não se opôs à decisão dele. Provavelmente ele já era de maior, não se opôs na frente dele. Tipo, o pai não usou da autoridade dele ou da força dele na tentativa de impedir o filho pródigo de ir embora da casa da sua própria casa, dos seus confortos, de suas dependências. O que o pai fez? O pai abriu a porteira e ele foi embora, abriu a porta e ele foi embora, mas trouxe consequências, houve consequências terríveis da escolha dele. Então Deus, ele não nos impede, né? Temos a decisão de amá-lo ou de não amá-lo, de servi-lo ou então de não servi-lo. Mas o retrato a vida do filho pródigo retrata também alguém que aprendeu lá fora, lá no mundo, que não há satisfação no mundo, não há preenchimento, não tem como um mundo preencher o vazio que está no coração e na alma, tá? De pessoas, de pródigos. O mundo não é suficiente. Mas a atitude do pródigo de ter voltado para a casa do pai nos leva a entender que a presença do pai, a casa do pai é o suficiente para a completude da nossa vida, da nossa existência. É o complemento para o nosso coração. Ou seja, é o fechamento da lacuna, das comportas abertas que às vezes a gente acaba deixando quando alguém acaba se afastando da casa do pai. Bom, agora vamos construir aqui a ideia rapidamente sobre a questão de até onde a gente pode ir pela nossa salvação. Até onde você pode ir por Jesus? Será que você vai até o seu limite? Pastor, eu vou até o meu limite, mas talvez eu já esteja até mesmo no meu limite. Para isso eu tenho uma palavra em 1 Coríntios, capítulo de número 10, que diz assim, 1 Coríntios 10, 12, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Ou seja, Deus não permitirá que você seja atribulado ou tentado acima da sua força. Ainda que tenha pouca força, Deus não deixará que você seja destruído, que você seja engolido, que você seja derrotado além da sua pouca força. O que Deus faz? Deus abrirá portas de escape, Deus assumirá a frente desta situação e restaurará primeiro as tuas forças e a esperança no teu coração, para que você tenha novas expectativas para crer em Deus o Todo-Poderoso. Mateus capítulo 11, 12, Jesus disse: desde os dias de João Batista e até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Olha só, um clássico aqui. Eu falei sobre coroa na cabeça. Só ganha coroa, só é coroado quem é vencedor. E a caminhada cristã não é fácil, mas é prazerosa. Jesus nunca maquiou as dificuldades ou os grandes desafios da caminhada da nossa fé cristã. Jesus sempre foi transparente. Jesus falou sobre perseguição, tentação, tribulação. Jesus falou até mesmo sobre oposição e perseguição a ponto de martírio, ou seja, de aqueles que professam a fé na pessoa dele serem martirizados, ou seja, serem mortos. Eu acho tão bonito quando Jesus, na passagem clássica onde Jesus ele está subindo ao céu, mas antes dele subir aos céus, Atos 1, versículo de número 8, ele fala assim: não saiam de Jerusalém, porque vocês serão revestidos de poder pelo Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto
em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. A palavra testemunha, no grego bíblico, significa martirins. Jesus estava dizendo, vocês serão martirizados por conta de mim. Vocês me provaram que vocês não consideram a vida de vocês preciosa ou valiosa aos vossos olhos. Testemunha significa eu tendo a capacidade, se possível, de dar até minha própria vida para ser testemunha do evangelho, daquilo que Jesus fez. E Jesus se utilizou de uma fala, deixou-nos uma fala muito importante, que ele está dizendo que o reino dos céus, ele só é adquirido, o reino dos céus só pode ser apropriado se eu empregar força. Violência, onde aparece aqui, se faz violência ao reino dos céus e pela força se apodera, não é a violência física, espada, tiro, porrada, não é nada disso daí. Força e violência, ou seja, está naquela maneira em que você se posiciona com vontade, com força de vontade, buscando forças em Deus e na palavra, em oração, para você cumprir o seu propósito, para você cumprir aquilo que lhe foi delegado, aquilo que lhe foi posto, ou seja, tirando forças da fraqueza, às vezes caminhando, às vezes angustiado, às vezes sem forças nenhuma, porque a nossa força tem que estar em Deus. Paulo vai dizer isso em Efésios 6, capítulo 10. No demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A força vem de Deus. Ele é a nossa fonte de energia. Ele é a nossa fonte de força. Ele é o manancial de água que tem o poder de renovar as nossas forças para irmos até o final por ele, até onde nós iremos pela nossa salvação, até onde você vai pela sua salvação. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14, verso 22, para nós encerrar, olha o que Paulo falou na sua segunda viagem missionária para um grupo, para uma igreja que já estava instalada por ele. Confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Paulo pregou a primeira vez, estabeleceu uma base missionária, uma igreja, e ele decidiu no coração dele voltar novamente para ver como estava a igreja, como estavam os irmãos, né, que foram ganhos pelo evangelho. Chegando lá, ele começou a exortar os irmãos, começou a motivá-lo, incentivá-lo, através da pregação, ou seja, da palavra, e a mensagem eram duas. Primeiro, a permanecer naquilo que eles receberam de Paulo, ou seja, o evangelho. Em primeiro lugar, a permanecer naquilo que eles receberam de Paulo, ou seja, os ensinamentos, a doutrina, a importância de permanecer na fé, ou seja, na palavra. Segunda coisa que eu vejo nesse versículo de número 22, a importância de nos apoderarmos do reino dos céus por meio de muitas tribulações, que é pressão vindo de fora. Ou seja, não há como a gente abolir a tribulação da nossa vida. Textos fiéis, ensinamentos fiéis, tanto do Cristo quanto dos apóstolos, ensinamentos apostólicos, tanto dos apóstolos e ensinamentos do Cristo, aonde eles fazem referência à tribulação, às dificuldades. Não temos como rasgar esses textos da Bíblia ou ignorarmos a tribulação, as perseguições, entendeu? A difamação ou algo que possa ser desconfortante para nós. Não temos como abolir isso da nossa vida. Pelo contrário, nós temos que encarar com otimismo, com entusiasmo. Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. A palavra bom ânimo significa entusiasmo, significa fé, significa esperança, e que Deus possa nos dar esse bom ânimo, que Deus possa te dar esse bom ânimo, e Jesus possa nos dar forças suficientes para a gente chegar até o final, para a gente ir até onde a gente tem que ir, justamente para herdarmos a nossa vida eterna. Até onde você vai pela sua salvação. Queridos, eu espero que você seja abençoado e agraciado por esse vídeo, que essa palavra possa ter sido um incentivo na tua vida, que o Espírito
Espírito Santo te fortaleça, te dê crescimento, te confirme e te firme na palavra, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida.